Tem gente que nasce e já sente que não pertence. Mesmo cercado de pessoas, se sente sozinho. Mesmo estando onde todos estão, sabe que aquilo não é pra ele. Eu sei exatamente como é isso. E talvez você também saiba. Porque enquanto o mundo tá tentando ser visto, você só quer ser encontrado. A gente vive num tempo em que todo mundo quer ser alguém, mas quase ninguém sabe quem é. Você já percebeu que tem gente com tudo? Dinheiro, fama, influência, sexo, carros, viagens. Gente que nem precisa pensar, porque tem pessoas para fazer tudo por elas. Só vivem. Mas isso é vida? Eu tenho certeza que em algum momento essas pessoas, sozinhas, no quarto, param e pensam: é só isso? Isso vale a pena? E sinceramente, se eu pudesse, eu chegaria para alguém assim e diria: esse vazio nunca será preenchido quando não se tem Deus. Mas para dizer isso com verdade, eu precisei buscar quem eu era, buscar o porquê de tanta coisa, buscar Deus, até quando Ele parecia calado. E essa busca me quebrou. Ela me deixou exausto, ela me isolou, ela me rasgou por dentro, mas ela me fez viver, porque sem busca a gente só existe. Eu pensei em desistir várias vezes. Eu tive depressão profunda, tive ansiedade que me tirava o ar. E basicamente em todas essas vezes, ninguém percebeu. O pouco que via, achava que era drama, frescura, chamar atenção. Eu era o chorão, mas ninguém sabia que eu chorava porque não tinha com quem contar. E mesmo quando eu saía, mesmo que fosse raro, eu olhava em volta e chorava. Casais, grupos, risos soltos. Mesmo que eu não quisesse aquilo pra mim, a pergunta ainda doía: por que eles podem e eu não? Foi aí que eu entendi: eu sou diferente, eu sou separado. Então é óbvio que aconteça o que aconteceu. Eu nunca me encaixei e talvez eu nunca vá me encaixar. Mas hoje eu sei por quê. Hoje eu sei quem eu sou, por que estou aqui, para onde eu vou e o que Deus quer de mim. E isso deveria ser o básico. A busca é o básico para criar sua identidade, para entender quem você é, para estar em sociedade sem se perder nela. Você não é como os outros, porque você não nasceu para ser como os outros. Deus te separou antes que você tivesse nome, antes que tivesse voz, antes que soubesse o que é ser rejeitado. E ainda que você esteja em pedaços hoje, esses pedaços estão nas mãos certas. O mundo tentou te mudar, mas Deus só queria te revelar. E para isso, Ele te colocou onde ninguém viu, no quarto, no escuro, no silêncio. Não porque você é menos, mas porque você é dele. E só quem é separado sabe o que é ser esquecido por todos, mas lembrado por Deus. Você não é como os outros. E isso é a maior prova de que você não nasceu para se perder no mundo. Você nasceu para ser voz, para ser resposta, para ser parte da geração que queima em secreto. No primeiro episódio, mergulhamos na sua essência mais profunda. Falamos sobre a separação que te define, que te faz ser irremediavelmente diferente de todos os outros. Essa é uma verdade que o próprio Deus, em sua soberania e amor, travou em seu espírito antes mesmo que você tivesse um nome ou um lugar neste mundo. Mas essa distinção, essa marca inconfundível de ser de Deus, por mais sublime e libertadora que seja, não anula o percurso. Pelo contrário, ela o inaugura. Ela te impulsiona para uma jornada que a maioria jamais ousará trilhar. Porque ser verdadeiramente diferente, ser separado por um propósito maior, significa que você não pode e não consegue se contentar com as migalhas e com os rascunhos de vida que o mundo oferece. Significa que, por um impulso divino, por um fogo inextinguível que queime sua alma, você é um buscador.
E a busca profunda por significado e verdade, ela tem um preço doloroso. É a dor de um anseio que, mesmo em meio ao caos ou à falsa paz, jamais se cala. Um clamor incessante plantado por Deus em sua alma que se recusa terminantemente a ser silenciado por qualquer distração barulhenta ou prazer fugaz. É a dor de uma sede voraz, uma fome espiritual que nenhuma fonte terrena, por mais abundante que pareça, consegue saciar. Você já provou da fama vazia, do dinheiro que corrompe, dos relacionamentos que se esvaem como areia entre os dedos, e em cada um deles a sede só aumentou, em um desespero silencioso por algo mais. Enquanto o mundo ao redor se afoga em respostas superficiais, em ruídos incessantes de likes e visualizações, em uma ilusão de plenitude fabricada para o consumo rápido, você, o separado, o buscador, sente vazio. Um vazio cortante, uma ausência gritante que clama por algo eterno. Você sente a urgência imperativa de ir além, de desenterrar as verdades ocultas que parecem esquecidas, de cavar mais fundo na terra da sua própria existência, na alma humana, nas profundezas do divino, para encontrar aquilo que realmente preenche, aquela plenitude, aquela verdade imutável, aquela essência que só Deus pode oferecer. E essa jornada de incessante procura, essa busca que consome e refina, ela se torna inevitavelmente uma dor solitária. Uma dor que por vezes te faz questionar até mesmo a sanidade da sua própria busca, a validade do seu próprio coração inquieto. É a dor de se sentir um estranho em terra estranha, um forasteiro perpétuo no próprio mundo que o cerca, embora ele insista em te chamar de lá e te oferecer seus confrontos ilusórios. Você observa a corrida desenfreada por bens e status, os aplausos fáceis para mediocridades, as conquistas vazias que parecem tão urgentes e importantes para a maioria que os definem sua identidade social. Mas para você há sempre um eco distante, uma voz eterna que Deus sussurra em seu coração mais íntimo com uma persistência que não pode ser ignorada. Não é aqui, não é assim, há mais, muito mais. Essa voz que é o motor inabalável da sua busca é paradoxalmente também a fonte de uma melancolia profunda, de uma inquietude constante, de um desconforto que te tira do lugar, porque ela te empurra, te impulsiona para o caminho de poucos, caminho árduo, uma trilha que a vasta maioria das pessoas simplesmente não compreende, e menos ainda se atreve a trilhar. Você busca a verdade em um mundo que se deleita em mentiras convenientes, que as vende como realidade, mas você anseia pela verdade nua e crua que só em Deus é plena e imutável. Você busca a autenticidade onde a superficialidade reina, onde as máscaras são a norma, mas você busca uma autenticidade que de fato reflete a imagem e a glória originais do Criador em você. Você busca o propósito real e eterno, a razão de ser, quando a maioria se contenta em apenas existir, em preencher os dias com o efêmero e o descartável. E essa busca, essa procura incessante, profundidade e sentido, ela é exaustiva. Ela drena cada grama de sua energia vital, física e espiritual. Ela te consome, deixando por vezes à beira do desespero. Ela te frustra, porque as respostas parecem tardar ou chegam de forma fragmentada. Ela te faz questionar cada passo, cada sacrifício, se há algo de fundamentalmente errado com você ou se de alguma forma inexplicável Deus se esqueceu de sinalizar o seu caminho. Quantas e quantas vezes você se viu de joelhos, não por um ato de adoração imediata, mas por pura exaustão, pela incapacidade de seguir em frente com o peso avassalador de tantas perguntas sem resposta. Por não encontrar o que procura, por não entender o porquê de tanta dor, de tanto silêncio, por sentir que a direção de Deus está sempre um passo além de seu alcance visível, escondida na névoa da dúvida mais densa. Essa dor é o peso esmagador da sua própria alma, uma alma que Deus criou para ser grande, para ir além do limite da compreensão humana, para abraçar o Kairos. É o atrito incessante da sua essência divina contra a aspereza cruel de um mundo caído, um atrito que dói profundamente, mas que purifica cada fricção, revelando o ouro em meio à escória. É o preço da sua identidade radical, da sua recusa inflexível em fingir que está tudo bem, quando na verdade sua alma clama por algo mais, porque você anseia pela honestidade pura e pela verdade questionável da própria presença de Deus. E é nesse atrito, nessa luta eterna que parece te dilacerar, nessa provação da fé e da mente,
que Deus opera algo crucial e transformador. A dor da busca não é um castigo imposto, não é um fardo aleatório jogado sobre seus ombros. É, na verdade, uma forja ardente, uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Um processo de lapidação divinamente planejado e executado com a precisão que só Ele possui. Cada frustração que te assola, cada lágrima derramada no santuário secreto do seu quarto, aquele espaço íntimo de confronto solitário com o divino, cada não que você recebe do mundo lá fora está te moldando. Está te tornando mais forte, mais resiliente, mais parecido com o propósito que Ele tem para você. Está te tirando, camada por camada, tudo o que não é seu, tudo o que não reflete a glória e a imagem para as quais você foi criado, para que a sua essência mais pura, a imagem de Deus em você, possa brilhar sem distorções, como um farol no escuro. Está te forçando a olhar para dentro, para as profundezas da sua própria alma, para o seu cerne, onde a verdadeira resposta sempre esteve oculta, esperando ser revelada pela presença inconfundível de Deus. Porque a busca, em sua essência mais pura, não é apenas por algo lá fora no mundo, um tesouro escondido em terras distantes. É sobretudo por algo aqui dentro, um tesouro que Deus plantou em você e que só a dor da busca, em sua intensidade purificadora, pode desenterrar e trazer à luz. Foi nesse deserto árido da busca, quando a sua alma clamava por cada gota d'água viva, quando o último resquício de força parecia se esvair e o desespero batia a porta, que a voz se fez mais clara do que nunca. Não no oásis que você tanto esperava, cheio de facilidades e respostas prontas, mas na aridez da sua própria sede, naquele ponto de quebra de redição, onde Ele escolheu se manifestar. Deus te encontrou na sua exaustão final, na sua dúvida mais profunda, no seu questionamento mais sincero, e ali, no centro da sua dor, Ele habitou. Uma presença real, um consolo que o mundo jamais poderia oferecer, uma paz que excede todo entendimento. E te revelou que essa dor que você sente, essa dor que te consome e te molda, é, na verdade, o mapa que Ele desenhou para a sua vida, a cartografia divina da sua alma apontando para um destino eterno. É a bússola divina infalível que te aponta inequivocamente para Ele, para o único que pode preencher de forma absoluta e eterna o vazio que você carrega e que só a sua plenitude pode satisfazer. A dor da busca não é um sinal de fraqueza, mas a prova irrefutável de que você está no caminho certo, um caminho doloroso, sim, mas eternamente traçado pelas mãos de Deus. É a evidência viva e inegável de que você está vivo, e que essa vida é por sua causa, em sua presença constante, para a sua glória. Porque a busca pode ser dolorosa. Ela vai exigir cada fibra do seu ser. Vai testar sua fé, sua resistência, sua sanidade, seus limites mais profundos. Mas a não busca, essa sim é a verdadeira morte. É a morte da alma que Deus soprou em você, condenado a uma existência sem brilho, sem propósito, sem rumo. É existir sem verdadeiramente viver, separado do design original, do destino grandioso que Ele te chamou para cumprir em cada respiração. É a tragédia de não se tornar quem você realmente nasceu para ser, que Ele o chamou para ser, a sua própria imagem e semelhança, um reflexo do eterno da terra. Não apenas existir, mas viver plenamente, com Ele, por Ele, para Ele. Nos 2 primeiros episódios, descobrimos verdades essenciais sobre você. Primeiro, descobrimos que você não é como os outros. Sua identidade é diferente, singular, separada. Algo que o próprio Deus, em seu amor e sabedoria sem fim, colocou em você desde o começo da vida, antes mesmo que seu primeiro choro ecoasse neste mundo. No segundo episódio, mergulhamos na dor de ser alguém que busca por significado. É a exaustão de uma alma que se recusa a aceitar o que é raso, que quer a profundidade verdadeira que só Deus pode oferecer e que ninguém mais consegue preencher. Mas a jornada daqueles que são separados, daqueles que ousam buscar as verdades mais íntimas do universo, revela ainda outra camada de desafios, talvez a mais silenciosa e dolorosa de todas. É a sensação constante de que, justamente por essa sua indiferença intrínseca, por essa sua busca incansável por algo maior, você foi esquecido. O mundo, com toda sua pressa desenfreada e sua corrida incessata por aparências e validação momentânea, tem uma memória terrivelmente curta.
e seus olhos são ainda mais limitados, restringindo-se apenas ao que faz muito barulho, ao que brilha intensamente, ao que se encaixa perfeitamente em seus moldes apertados e pré-estabelecidos. Ele só se lembra, aplaude e celebra quem segue o roteiro à risca, quem performa uma felicidade fabricada, uma vida ensaiada para as redes sociais. Mas você é a alma que no silêncio ensurdecedor do seu quarto busca quietude para encontrar respostas que ecoam do fundo do ser. É o espírito que procura a verdade nas profundezas inexploradas, em lugares onde ninguém mais se interessa em ir, pois o caminho é árduo e o retorno não é imediato. E por essa sua escolha radical de ser autêntico, por essa sua recusa categórica em se conformar com o que é superficial, o mundo simplesmente não te vê. Ele não te reconhece como parte de seu ciclo. Ele não te entende. E por não entender a sua profundidade, ele te ignora de forma cruel. Você se viu muitas vezes de lado, em meio a grandes grupos de pessoas, em festas, reuniões familiares, mas com a estranha e dilacerante sensação de não pertencer de verdade, de ser um intruso. Rodeado por risadas soltas e conversas animadas, sentiu um vazio incômodo por dentro. Uma melodia desafinada que só sua alma conseguiu ouvir, um lembrete constante da sua diferença. As pessoas, a vasta maioria delas, elas não podem compreender. Como alguém poderia ver e valorizar a profundidade e a intensidade da sua busca por sentido, se a vida delas é apenas a superfície, os compromissos rápidos, o relógio correndo e as listas de tarefas a cumprir? Como poderiam enxergar a chama que arde em segredo dentro de você, se os olhos delas estão presos aos brilhos passageiros dos holofotes da fama e às luzes piscando do reconhecimento fácil e superficial? Eles te esquecem, te deixam para trás, como se a sua existência não fosse relevante, como se sua voz não tivesse valor. Você não se encaixa nas conversas vazias sobre o trivial. Não concorda com os valores que mudam a cada situação. Não entra nos joguinhos de poder ou na competição por atenção de exibir uma vida perfeita. Por não seguir o que esperam de você, por não ser uma cópia, por não se vender, você se torna invisível para o mundo. E essa é a dor do isolamento, que não veio por sua escolha, mas foi imposta pela sua própria forma de ser, pela sua essência que clama por algo maior e mais real. Pense nas vezes que você esperou por um convite para algum lugar que importasse, para fazer parte de algo significativo e ele nunca chegou. Esperou por um elogio sincero, por um reconhecimento justo pelo seu esforço, pelo seu talento, e ele nunca veio, nunca foi falado. Esperou por uma voz que, em meio a tanto barulho e indiferença, parasse e dissesse com clareza: eu te vejo, eu entendo você de verdade, eu sei o que você sente. Mas essa voz não apareceu, e o silêncio se tornou ainda mais pesado. Quantas vezes você se sentiu como um livro antigo e empoeirado, esquecido numa prateleira escura e empoeirada de uma biblioteca, um livro cheio de histórias profundas e verdades que poderiam transformar vidas, mas que jamais foi aberto, jamais lido, jamais valorizado de verdade. É o silêncio que incomoda e grita quando o celular não toca, quando as mensagens esperadas não chegam. É o vazio que aparece e se instala no seu peito quando todos fazem planos e você percebe que ficou de fora, talvez até de propósito, por não se alinhar. Essa é a dureza esmagadora do esquecimento vindo do mundo. Uma ferida escondida, visível aos olhos alheios, que não sangra por fora, mas machuca e corrói a alma por dentro, fazendo você se sentir menor, insignificante, quase inexistente. Ela te leva a questionar: será que meu valor não existe se ninguém ouvir? Será que minha vida importa se sou tão facilmente esquecido? Mas existe uma verdade maior. Uma verdade que o mundo, com toda a sua falta de conhecimento, sua cegueira e seu tempo limitado, nunca, jamais poderá pagar. Uma promessa que é maior que qualquer abandono humano, que qualquer ausência que você sinta, que qualquer falta de reconhecimento que o mundo insiste em te dar. Mesmo que todas as pessoas que você conheceu um dia se esqueçam do seu nome, mesmo que nenhuma mão humana se estenda para você na escuridão mais profunda do seu quarto, na sua hora mais sozinha e desesperadora, há alguém que te vê. Há alguém que se lembra de você a cada instante, que te chama pelo nome que te deu antes mesmo que o tempo existisse e antes que o universo fosse criado. Esse alguém é Deus. Sim. Você é separado, com um propósito que dura para sempre, um desígnio eterno.
mas nunca, em tempo algum da sua existência, será esquecido por Deus. Ele te vê. Ele te vê nos seus piores dias, nos vales mais sombrios da sua alma, quando a dor da busca parece grande demais para suportar e o peso da solidão ameaça te engolir por completo. Ele te vê quando você se dobra em oração, no silêncio sagrado do seu quarto, e as lágrimas descem pelo seu rosto sem que ninguém mais a perceba, a não ser ele, que as recolhe. Ele não só te vê, ele te conhece de um jeito que ninguém mais pode. Conhece cada cicatriz que a vida deixou em sua alma, cada dúvida que martela sua mente, cada desejo profundo que ele mesmo colocou em você. Ele lembra com uma memória eterna que não falha, que não se corrompe, o motivo pelo qual te fez diferente, a razão pela qual te chamou para ser essa pessoa única, para ser uma luz forte no meio da escuridão do mundo. Essa memória de Deus não é como a memória humana, que falha, esquece e distorce. A memória de Deus é ativa, é poderosa, é criadora. Ela sustenta sua existência. Pense bem nisso e deixe essa verdade tocar cada fibra do seu ser, pois ela transforma tudo. O esquecimento vindo do mundo não é um problema no seu destino. Não é um erro que aconteceu com você por acaso. É, na verdade, uma proteção divina. Deus, em sua infinita bondade, permitiu que o mundo te deixasse de lado, que te ignorasse, para que você não se contaminasse com suas ideias superficiais, com seus valores vazios e com seus brilhos falsos que iludem e destroem. Ele te tirou do palco onde se busca a aceitação das pessoas, onde a vaidade reina, para te trazer para perto dele, para o lugar sagrado, onde a adoração é de verdade, o relacionamento é profundo e o propósito é eterno. Ele te livrou da aprovação humana, que é fraca, inconstante e traiçoeira, para te dar sua própria aprovação, uma validação que dura para sempre e não muda, um amor incondicional. Se você não se encaixa nos padrões do mundo, é porque Deus te fez para ser uma peça muito especial e única em um plano muito maior, um plano que só Ele conhece por inteiro e que sua vida se encaixa perfeitamente. Se você é invisível para eles, para as pessoas que buscam apenas o reconhecimento comum, é porque sua verdadeira forma de ser, sua visibilidade é total e perfeita para os olhos atentos e cheios do amor de Deus. Esse esquecimento que o mundo te põe é como um casulo secreto. É nele que a sua verdadeira identidade, aquela que Deus te deu, é criada, moldada e refinada no calor da verdade, longe de qualquer interferência. É no silêncio profundo de te sentir abandonado pelas pessoas que a voz de Deus fica mais forte, mais clara, mais perto de você. Ele preenche cada espaço que o mundo vazio deixou. É ali, nesse lugar que parece sem ajuda, que você aprende a depender de Deus de um jeito que a multidão nunca entenderia. Uma dependência que traz uma liberdade, uma paz e uma força sem igual. É ali que seu espírito queima em secreto, guardando uma intensidade e uma profundidade que seriam inevitavelmente sufocadas e apagadas pela luz passageira e o calor falso da fama. Você não está sozinho nesse esquecimento. Mesmo que a solidão possa apertar seu coração e as dúvidas te assaltem, você nunca está de verdade sem companhia. Cada parte sua que o mundo ignora, cada sonho que as pessoas desprezam por não caber em seus moldes, cada lágrima que elas não veem, é uma prova forte que você é dele. É uma marca que mostra que sua história não é escrita nos palcos barulhentos e esquecíveis no mundo, mas nas páginas sagradas e eternas do coração de Deus. Ele não apenas se lembra de você a cada instante, ele te guarda com um cuidado único, te protege das armadilhas da vida fácil, dos desvios da verdade. E te prepara em secreto, te capacita em oculto para o tempo certo de sua revelação e de seu propósito. A dor de ser esquecido se transforma então na paz grande de ser lembrado, amado e cuidado por aquele que tudo criou e sustenta a vida em cada detalhe. É essa lembrança de Deus, essa certeza inabalável de ser visto e amado por Ele, que te dá a força e a resistência para continuar a busca, mesmo quando tudo parece cair ao seu redor e a fé parece fraca. É a certeza profunda de ser visto por Ele que te faz ir através de momentos de muita solidão e falta de entendimento, sem perder a esperança ou o rumo do seu chamado. É entender de verdade que seu valor não vem da aceitação das pessoas, que passa rápido e é frágil, mas sim da escolha de Deus que dura para sempre e não muda. Você é um vaso que tem um propósito especial, escondido dos olhos distraídos do mundo, mas muito valioso e claro para os olhos atentos e amorosos de Deus. Sua separação não é o problema, não é um fardo pesado, mas uma bênção escondida, um presente. Seu esquecimento pelo mundo não é um abandono, uma punição,
mas uma estratégia clara de Deus para te levar mais fundo nele, para mais perto de sua essência e de sua vontade perfeita para a sua vida. Você foi feito diferente, separado do comum, da massa que se perde no barulho forte das vozes que distorcem a verdade e te afastam do propósito. Foi esquecido pela memória fraca do mundo para ser encontrado, cuidado, cultivado e lembrado para sempre pelo Criador do Universo, aquele que te conhece pelo nome. Continue a sua busca. Continue a questionar o que é superficial. Continue a sentir a dor que ajuda a te transformar, porque ela é a ferramenta de um artista divino que trabalha em sua alma, esculpindo o seu caráter. Porque cada passo que o mundo ignora, Deus anota esse livro da vida. Cada lágrima que as pessoas não percebem, Ele as guarda em seu frasco, valorizando cada uma delas como um tesouro. Você não nasceu para se encaixar na memória que falha dos homens, que esquece tão fácil e se engana. Você nasceu para fazer parte da memória eterna do Pai, onde seu nome e seu propósito estão escritos para sempre, inalteráveis, seguros. E essa certeza que não pode ser abalada, é o que te faz ser mais do que só existir. Não apenas existir, mas viver. Viver de verdade. Viver plenamente. Nos episódios que se passaram, mergulhamos fundo na sua verdade mais íntima. Primeiro entendemos que você não é como os outros, que sua identidade é de uma separação única, feita pelas mãos de Deus com um propósito eterno. Depois, sentimos juntos a dor de ser alguém que busca, a exaustão de uma alma que não se contenta com o que é raso, que quer a profundidade e a verdade que só Deus pode dar e que ninguém mais consegue preencher de verdade. Por fim, enfrentamos a dura realidade de sentir separado, mas não esquecido por Deus, mesmo quando o mundo parece te ignorar por completo, como se você não existisse. Agora, precisamos ir além. Precisamos falar sobre o porquê de tudo isso, sobre a razão de ser de cada detalhe dessa sua vida diferente, dessa sua busca que muitas vezes parece solitária e dolorosa, dessa sua solidão guardada no peito. Precisamos falar sobre o chamado. O chamado que talvez ninguém ao seu redor tenha visto, ninguém tenha reconhecido, ninguém tenha validado. O mundo está acostumado a ver chamados que brilham muito, chamados que aparecem em grandes palcos, em igrejas lotadas, em palestras famosas, em redes sociais com milhões de seguidores e muitos likes. Ele valoriza o pastor que é uma celebridade, o missionário que vai para terras distantes e aparece na TV, o pregador que arrasta multidões com suas palavras. O mundo espera que o chamado tenha a ver com fama, com sucesso visível, com poder e influência que possam ser medidos e contados em números. Ele quer o que é grandioso aos olhos humanos. Mas seu chamado, ele não é assim. Ele é completamente diferente. Ele é o chamado que ninguém viu. Ele não veio com holofotes apontando para você. Não nasceu em grandes eventos com câmeras filmando. Não foi anunciado em púlpitos cheios de gente que aplaude. Seu chamado veio em outro lugar. Ele nasceu no quarto, aquele lugar secreto onde você se sente mais vulnerável, mais exposto a si mesmo e a Deus. No meio da sua dor mais profunda, quando você achava que não aguentaria mais. No silêncio, quando tudo ao redor se cala e só sua alma fala. Na oração, quando sua alma clama por Deus com um desespero sincero. Ele foi sussurrado por Deus diretamente em seu espírito, em um momento de quietude e paz. Ou talvez em um instante de completo caos eterno, quando você menos esperava. Foi revelado em um lampejo de entendimento, uma luz que acendeu em sua mente enquanto você buscava respostas. Ou em uma certeza que cresceu lentamente, dia após dia, no meio da sua vida comum, dos seus afazeres diários. E é doloroso ter o chamado assim. É uma dor diferente. É difícil ter um propósito que queima por dentro, que te consome, mas que não tem nenhum reconhecimento por fora, que não recebe nenhum aplauso. Você sente que foi chamado para algo grande, algo com um impacto eterno, algo que vai além do tempo e do espaço. Mas quem ao seu lado entende isso? Quem reconhece o peso do que você carrega? Quem vê a responsabilidade que Deus colocou em seus ombros? Amigos podem te ver como alguém estranho demais, diferente demais, muito sério. A família pode te achar complicado demais, cheio de ideias que não fazem sentido. Na igreja, talvez te vejam como meio isolado, muito reflexivo, pouco prático. Eles esperam que você seja um líder de grupo animado, um cantor famoso que arrasta a multidão, um empresário de sucesso que doa muito dinheiro.
Eles esperam que eles definem como chamado o que eles valorizam, mas não o que Deus te chamou para ser, não o que Ele valoriza. Você se sente sozinho nesse propósito. É a solidão de ter uma visão que ninguém mais compartilha, que ninguém mais consegue enxergar, de ter um fardo que ninguém mais compreende, um peso que só você e Deus conhecem. É a tentação constante de desistir de tudo, de pensar que talvez você esteja louco, que essa voz que você ouve não é de Deus, ou de tentar se encaixar à força, de buscar a validação e reconhecimento que o mundo oferece, mesmo sabendo que não é o seu caminho, que não é o caminho de Deus para você. Mas essa solidão, esse aparente abandono, é na verdade um espaço sagrado. Um vazio que Deus usa de forma intencional para moldar seu chamado de um jeito que Ele não faria em outro lugar, em meio ao barulho e à distração. É ali, nesse lugar de silêncio e solidão, que a sua voz fica ainda mais clara, mais nítida, mais real. Seu chamado é no quarto, seu propósito é no escuro, sua força é no silêncio. É nesse lugar íntimo e secreto que Deus revela quem você é de verdade, a sua essência mais pura. É ali que Ele mostra o que Ele quer de você, o plano que Ele tem. É nesse lugar escondido que Ele te capacita, te prepara com ferramentas que o mundo não vê, mas que são poderosas. Ele te dá sabedoria, discernimento, paciência, fé inabalável. Seu chamado não é para o brilho exterior, para aplausos vazios que logo somem, para uma fama passageira que não leva a nada eterno. Seu chamado é para queimar em secreto, para ser luz no culto, onde a escuridão é mais densa, para ser resposta onde a pergunta ainda não foi feita em voz alta, para ser esperança onde a desesperança reina. Muitas vezes a sua obra será invisível aos olhos humanos. Ninguém vai ver o que você faz. Seu ministério pode ser uma oração sincera que ninguém ouve, mas que move céus e muda destinos. Pode ser uma palavra de consolo que você diz a alguém que está sofrendo e que ninguém mais fica sabendo, mas que transforma uma vida inteira. Pode ser o seu próprio processo de busca e dor, vivenciado com fé e perseverança, que inspira outros que te observam de longe, mesmo sem você entender completamente o que se passa com você. É a resposta mais profunda ao amor incondicional que Ele tem por você. Não importa se ninguém mais vê o seu chamado. O que importa e o que vale para a eternidade é o que Deus viu. E Ele te chamou. O valor desse chamado não está no que os olhos humanos veem, porque os olhos humanos são limitados e se enganam. O valor está no que Deus realiza através da sua obediência, mesmo que seja em segredo. O valor não está na sua popularidade, em quantos seguidores você tem, mas na sua fidelidade a Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Não está na sua capacidade de impressionar o mundo com grandes feitos, mas na sua capacidade de obedecer a Deus em secreto, nos pequenos detalhes, nas escolhas diárias. Esse é o chamado de ser resposta para os que ainda estão perdidos e não sabem para onde ir, de ser voz para os que clamam em silêncio por ajuda, de ser luz para a sua própria geração, a geração do quarto, que busca a verdade em meio a tanta mentira. Esse é o seu propósito, a razão de ser da sua existência. Não é uma vida de fachada, de aparências. Não é só existir, respirar e passar o tempo. É viver de verdade, de forma plena, com significado, cumprindo o chamado único que Deus te deu, mesmo que ninguém mais o tenha visto ou compreendido. Não apenas existir, mas viver. Com o seu chamado, você vive para Deus, e a sua vida se torna um eco eterno do propósito dele. Nos episódios que se passaram, mergulhamos fundo na sua verdade mais íntima. Primeiro, entendemos que você não é como os outros, que sua identidade é de uma separação única, feita pelas mãos de Deus com um propósito eterno. Depois, sentimos juntos a dor de ser alguém que busca, a exaustão de uma alma que se recusa a aceitar o que é raso. Sentimos a necessidade de ir além, de buscar a profundidade e a verdade que só Deus pode dar e que nada mais consegue preencher de verdade. Por fim, enfrentamos a dura realidade de se sentir separado, mas não esquecido por Deus, mesmo quando o mundo parece te ignorar por completo. Falamos então sobre o chamado que ninguém viu, o propósito divino que floresce no secreto e te dá uma razão para tudo. Toda essa jornada, todas essas verdades,
nos levam a uma percepção constante, uma sensação que a geração do quarto conhece bem, talvez desde a infância, muito antes de você conseguir colocar um nome nela: o vazio. Não um vazio qualquer, uma ausência de coisas, mas aquele vazio. Aquele buraco na alma, um espaço oco e frio no seu interior, que o mundo, com todas as suas promessas e ofertas, simplesmente não consegue e nunca conseguirá preencher. É um vazio que muitas vezes dói. Não é a dor de uma ferida no corpo, não é uma dor física que se cura com o tempo, é uma dor no espírito, uma angústia profunda que se manifesta mesmo quando tudo parece estar perfeitamente bem por fora. É a sensação estranha de que, por mais que você conquiste, por mais que viaje para os lugares mais bonitos, por mais que se relacione com pessoas incríveis, por mais que compre a última tecnologia que traz status, ainda falta algo. Uma peça essencial que não se encaixa. Uma sede que não passa, não importa a quantidade de água que você beba. Uma fome que não é de pão, nem de qualquer comida deste mundo. É o eco de uma ausência que a alma sente, mas a mente, na maioria das vezes, não consegue nomear ou entender. O mundo tem suas próprias ideias, suas próprias receitas para preencher esse vazio. Ele te oferece soluções rápidas, brilhos passageiros, um anestesiante para o espírito que só funciona por alguns minutos. Ele te diz em voz alta: busque o sucesso, ele te fará respeitado e amado. O dinheiro trará toda a felicidade. Viaje para lugares exóticos, compre mais coisas que te tragam status e te façam se sentir alguém. Tenha mais amigos, mais seguidores, mais curtidas. Envolva-se em muitos relacionamentos para não se sentir sozinho. Busque prazeres sem limites. Ocupe-se o tempo todo para não ter tempo de pensar e sentir o vazio. O mundo grita que a resposta está sempre lá fora, em algo a ser adquirido, em algo a ser vivido de forma superficial e sem profundidade, em algo a ser consumido até não sobrar nada. E você, na sua busca sincera e honesta por preenchimento, talvez tenha tentado alguma dessas coisas. Tentou se encaixar na multidão, buscou a fama em seu pequeno círculo, correu atrás do dinheiro para ter mais liberdade e poder, entrou em relacionamentos que prometiam tudo, mas entregavam o vazio no final. Talvez tenha viajado para lugares que todos postam fotos, sorrido para as câmeras, comprado coisas novas que pareciam a solução. E, por um momento, talvez tenha até parecido funcionar. Uma alegria rápida, passageira. Uma distração bem-vinda que te fazia esquecer a dor por alguns instantes. Mas, para quem tem a alma desperta, para quem foi separado e chamado, essa plenitude, ela dura pouco. É como beber água salgada para saciar a sede. Por um instante parece que vai resolver o problema, mas depois a sede volta, ainda mais forte, e o vazio se aprofunda, mostrando a fragilidade da solução que o mundo te deu. Porque o mundo, no fundo, só pode oferecer o que ele tem, mais do mesmo. Mais superficialidade, mais barulho, mais fugas da verdade. Ele não tem a capacidade e nem o poder de ir além da matéria, do visível, do temporal. Ele não consegue tocar a alma, o espírito. A promessa do mundo é de preencher o vazio, mas o que ele entrega é apenas uma camada de ilusão que o encobre. O vazio persiste, silencioso, gritando por dentro, mostrando a você que a sua alma anseia por algo que o mundo simplesmente não possui. É a frustração dessa busca incansável por preenchimento em fontes que são naturalmente vazias pode ser devastadora, levando ao desespero. Mas e se esse vazio que você sente não for um defeito seu? E se ele não for uma falha, mas uma pista, uma prova, um presente de Deus? E se ele não for para te destruir, mas para te direcionar? Pense bem. E se esse vazio, que o mundo tenta de tantas formas preencher com coisas que não cabem, for na verdade um espaço sagrado? Um espaço que só pode ser ocupado por uma presença específica, que transcende tudo que é humano, que transcende o tempo, que transcende o universo. É exatamente isso. Esse vazio que você sente é o lugar onde Deus quer habitar.
É a sua assinatura em sua alma, um selo que ele colocou em você. Aquele vazio não é um sinal de fraqueza, é a sua bússola. Ele te aponta para a direção certa, para a única fonte de todo o preenchimento que sua alma precisa. Ele te leva à certeza de que existe algo muito, muito maior que você, algo que o mundo não pode te dar e muito menos tirar. É a presença de Deus que a sua alma, mesmo sem saber o nome, anseia desde o seu primeiro dia de vida. E é justamente nesse espaço que o mundo não consegue tocar, o seu vazio, a sua sede, a sua inquietude, a sua dor silenciosa, que Deus se manifesta. Ele não aparece no meio da multidão barulhenta, nos aplausos falsos ou na euforia passageira do sucesso. Ele se revela nos lugares que o mundo não valoriza. Ele se manifesta no quarto, na quietude da sua reflexão mais profunda, no silêncio da sua dor mais íntima, na entrega sincera da sua oração. Ali, onde o vazio se faz mais presente e mais real, a presença dele é real, tangível, preenchendo cada canto da sua alma, cada rachadura, cada espaço. É como um encaixe perfeito, um quebra-cabeça que finalmente se completa. O vazio não é apenas tapado, ele é preenchido, saturado, transbordado pela presença, pelo amor, pela sabedoria e pelo propósito que só Deus pode oferecer. A paz que vem desse preenchimento não é passageira, não é uma emoção que vai e volta com os altos e baixos da vida. É uma paz que se instala, uma alegria que não depende das circunstâncias, um sentido que não se abala por nada que o mundo faça ou diga. É a certeza de que a peça que faltava foi encontrada, e essa peça, um encaixe perfeito, é Deus. E o vazio que antes era dor, que te causava angústia, que o mundo tentava em vão curar com distrações, agora se torna fonte de um propósito renovado. Ele se transforma em um lembrete constante da sua dependência total de Deus, em uma bússola que te aponta sempre para Ele, para o altar, para o quarto. Sua vida, antes marcada pela falta, pela busca desenfreada, é agora saturada pela plenitude que vem do alto. Você não busca mais o reconhecimento externo, porque a aprovação dele é tudo o que você precisa. Você não apenas existe, correndo de um lado para o outro para tapar um buraco que nunca fecha. Você vive em plenitude, com um propósito claro, transbordando da presença de Deus. Esse vazio que o mundo não compreende, que ele tenta esconder com 1000 distrações, é a sua maior bênção. É a prova de que sua alma é maior que o mundo. É o selo de que você foi feito para o eterno. É a porta de entrada para a fonte da vida. Não apenas existir, mas viver plenamente, com a plenitude que só Deus pode oferecer. Nossa jornada tem sido um mergulho profundo na sua verdade mais íntima. Começamos reconhecendo a sua separação, a marca que Deus colocou em você com um propósito eterno. Seguimos sentindo a dor da busca, a exaustão de uma alma que se recusa a aceitar o que é raso, que quer a profundidade que só Deus pode dar. Encontramos a certeza de que, apesar de ser esquecido pelo mundo, você é eternamente lembrado por Deus. Depois, descobrimos o chamado que ninguém viu, o propósito divino que floresce no secreto e te dá um rumo. E no último episódio, desvendamos que aquele vazio que o mundo não consegue preencher é, na verdade, um espaço sagrado que só a presença de Deus pode saturar. Agora, precisamos falar sobre o que acontece depois. Depois que o vazio é preenchido, depois que o chamado é recebido, depois que a sua identidade é firmada. A jornada não termina quando a luz se acende no quarto. A jornada continua quando você tem que caminhar na luz em um mundo que ainda está na escuridão e que não entende o que você se tornou. Precisamos falar sobre permanecer. Porque a fé no quarto, na intimidade, quando é só você e Deus, é a fundação. Mas a fé verdadeira é testada no mundo. É testada na mesa de jantar com a família que não entende a sua seriedade. É testada no meio de amigos que te chamam para voltar para a superficialidade. É testada no trabalho onde a ética do reino de Deus se choca com a ética do mundo. É testada na solidão do seu caminho, onde ninguém mais parece compartilhar da sua visão. O mundo, com suas vozes incessantes, vai tentar te puxar de volta. Ele vai te oferecer as mesmas distrações que você já rejeitou. Ele vai te dizer que você está sendo radical demais, isolado demais, estranho demais.
Ele vai tentar te convencer de que sua vida no quarto foi apenas uma fase, uma ilusão, e que a realidade é a corrida, o barulho, a busca por validação externa, o sucesso que se pode tocar. Você vai se deparar com a incompreensão, e ela pode vir de lugares inesperados. Pessoas que te amam podem não entender por que você não se contenta com os que elas se contentam. Elas podem ver a sua paz como indiferença, a sua profundidade como arrogância e a sua busca por Deus como uma fuga da realidade. Amigos podem se afastar porque a sua busca por profundidade não se encaixa mais na superficialidade deles. Você vai ter que explicar ou simplesmente aceitar o silêncio quando te perguntarem por que você não está mais interessado nas mesmas coisas que eles, porque a sua alegria não vem mais das mesmas fontes. E essa incompreensão pode ser solitária, pode ser dolorosa, pode te fazer questionar se você está no caminho certo. A tentação de voltar a ser como os outros, de se encaixar, de buscar a aprovação que te faz sentir menos sozinho, será real e constante. Você vai se sentir como peixe fora d'água, um estrangeiro em sua própria terra, um peregrino em um mundo que não é o seu lar. Mas é exatamente aí que o seu chamado se torna ainda mais forte. É nesse momento que a sua identidade é forjada de forma inabalável. A sua capacidade de permanecer não é um sinal de teimosia, nem de orgulho, é um sinal de fidelidade. É a prova de que a sua experiência com Deus não foi uma emoção passageira, mas uma transformação profunda que te deu raízes que o mundo não pode arrancar. Permanecer é a sua resposta silenciosa. É a sua forma de dizer ao mundo que a sua vida não é uma performance, mas uma entrega. Que a sua alegria não depende do que você tem, mas de quem você tem. Que a sua segurança não está nas circunstâncias, mas em quem segura o seu amanhã. É a sua forma de honrar Deus com a sua vida, mesmo quando ninguém mais está olhando. E é nesse permanecer que a sua luz brilha de verdade. Não é uma luz que você acende para chamar a atenção. É uma luz que simplesmente existe, que emana da sua vida, da sua paz, da sua serenidade. É uma luz que o mundo vê e não entende, mas que o atrai. É a sua vida se tornando um farol, um convite para que as pessoas queiram saber a fonte da sua força, a razão de sua paz. O seu ministério muitas vezes não será em um palco, será na sua capacidade de ser gentil quando o mundo é rude, de ser paciente quando o mundo é apressado, de ser honesto quando o mundo é desonesto, de ser um ponto de paz no meio do caos. Será em uma palavra de encorajamento sussurrada a um colega de trabalho, em um gesto de bondade que ninguém vê, em uma oração silenciosa que move os erros. A geração do quarto é a geração que aprendeu a permanecer, que aprendeu a ser fiel no secreto para poder ser forte no público, que aprendeu a se alimentar da presença de Deus no quarto para poder transbordar essa presença no mundo. Não se preocupe se ninguém entende, não se preocupe se a sua jornada parece solitária. A sua fidelidade de permanecer é a sua maior adoração. E o Deus que te chamou no quarto é o mesmo que te sustenta no mundo. Ele te deu uma paz que o mundo não pode entender, e um propósito que o mundo não pode roubar. Não apenas existir, mas viver. Viver de forma plena, com a certeza de que você foi chamado para ser uma voz, uma luz, um sinal de que existe algo muito maior que o mundo, mesmo quando ninguém entende. Manifesto-me no quarto, na dor, no silêncio, na oração e na pergunta que ecoa: você existe ou vive? Essa pergunta nos guiou por uma jornada que foi muito além de simples palavras. Foi uma expedição ao cerne da sua alma. Um caminho que começou com o reconhecimento da sua separação divina, aquela sensação de ser irremediavelmente diferente dos outros, de ter um DNA espiritual que não se encaixa nos padrões do mundo. Mergulhamos na dor profunda e purificadora de que acompanha toda busca sincera, a exaustão de uma alma que se recusa a aceitar o que é raso. Sentimos juntos a certeza inabalável de ser lembrado por Deus, mesmo quando o mundo te esquece, te deixando à margem como algo insignificante. Descobrimos um chamado oculto, um propósito que ninguém viu, mas que ardia por dentro com um fogo inextinguível. Desvendamos que o vazio que o mundo tenta preencher com mil distrações, sucessos e prazeres só encontra plenitude na presença de Deus. E aprendemos, por fim, o poder de permanecer firme, de ter raízes que o mundo não pode arrancar, mesmo quando ninguém entende a paz que você carrega. Agora chegamos ao nosso último encontro, mas este não é o fim, não é o ponto final de uma série. É o convite, uma ponte, uma mão estendida para você, que talvez esteja ouvindo estas palavras e sinta que a escuridão é a sua única companhia.
Esta é uma carta ao próximo que vive no escuro. Se você está aí, no seu próprio quarto escuro, sentindo o peso do mundo esmagar seus ombros, a confusão das vozes externas, a dor da solidão que parece não ter fim, eu quero que você saiba com toda a minha alma que eu te vejo. Não com os olhos da carne, mas com os olhos de quem já esteve exatamente onde você está, com a alma de quem conhece a intensidade da sua busca e a profundidade da sua ferida. Eu sei o que é sentir-se separado, diferente, como se a sua alma falasse uma língua que ninguém mais entende. Sabe aquela sensação de estar em uma sala lotada, rindo e conversando, mas com silêncio gritante na alma, sabendo que você não pertence? Eu conheço essa dor. Eu sei o que é a dor de buscar algo que o mundo não oferece, uma sede espiritual que nenhuma fonte terrena consegue saciar, uma fome por verdade que o fast food na vida não preenche. Eu sei o que é ser esquecido pela multidão, ser visível para aqueles que te cercam, enquanto a sua alma procura e clama por reconhecimento e propósito. Eu conheço o desespero de ter um chamado ardendo por dentro, um propósito divino que parece loucura para os outros, que ninguém vê ou valida. Eu entendo a angústia de carregar um vazio que o sucesso, o dinheiro ou os relacionamentos não conseguem preencher, uma lacuna que parece crescer a cada tentativa inútil. E sei o quão exaustivo é permanecer fiel a uma verdade que só você compreende. Quando ninguém entende a sua paz, a sua escolha, a sua direção e até mesmo zombam dela. Mas esta carta não é para se lamentar, é para te revelar uma verdade fundamental. Uma verdade que a minha jornada me mostrou. Você não está sozinho na sua escuridão. Essa sensação de isolamento, de ser um forasteiro, é na verdade a primeira pista. É o sinal de que você foi feito para algo diferente. Essa separação não é uma maldição, mas uma marca de distinção divina. Ela te impede de se conformar com o raço e te impulsiona para a profundidade. A dor da busca que você sente não é um castigo, é uma bússola. É o próprio Deus inquietando sua alma, te puxando para perto dele, para a única fonte que pode saciar sua sede. Essa dor é a prova de que você está vivo e que sua alma anseia pelo eterno. Mesmo que o mundo te esqueça, Deus jamais o fará. Ele te vê no seu quarto escuro. Ele conhece cada lágrima, cada questionamento, cada anseio. Você é lembrado por ele de uma forma que transcende a memória humana. O esquecimento do mundo é muitas vezes a proteção divina para te levar a um lugar de maior intimidade com ele, longe das distrações e das aprovações vazias. O chamado que ninguém viu em você é o seu maior tesouro. Ele foi plantado no secreto para florescer no tempo de Deus. Não se preocupe se ninguém o entende agora. O propósito que ele te deu é sua verdadeira bússola, um mapa para uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E o vazio que te consome? Ele não é um defeito. É um espaço sagrado, um convite. Ele foi feito sob medida para ser preenchido por algo que o mundo jamais poderá oferecer. A presença de Deus. Quando ele entra, a plenitude é instantânea, profunda e inabalável. O vazio não é apenas preenchido, ele é saturado e transborda. Por fim, a sua capacidade de permanecer quando ninguém entende é a sua maior força. É a prova da sua fé, da sua resiliência e da sua fidelidade. É o eco do quarto se manifestando. Sua paz, sua integridade, sua esperança e meu alcance serão um farol para outros que também estão no escuro. Então, meu amigo, minha amiga, que vive no escuro, não desista. A escuridão não é o seu destino. Ela é apenas a tela de fundo para que a luz que Deus acendeu em você brilhe ainda mais forte. O manifesto não é apenas uma série de episódios. Ele é um convite para que você se torne a própria mensagem. Que você viva plenamente, com a certeza de que a sua jornada no quarto te preparou para ser a luz que o mundo tanto precisa. Que sua vida seja a prova viva de que mesmo no mais profundo escuro, a presença de Deus pode transformar a existência em um legado vivo. Você é um manifesto, e a sua história de superação, de fé e de propósito é a carta mais poderosa para o próximo que ainda busca a luz. Não apenas existir, mas viver plenamente e ser a luz.